Professor Luiz Werneck Viana, praticamente dispensa apresentações, é professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro, ligado à Universidade Cândido Mendes. Também foi professor do CPDA, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola da Federal Rural do Rio de Janeiro. E tem no seu currículo a formação, na verdade, a responsabilidade pela formação de incontáveis mestrandos e doutorandos em tanto ciências sociais, tanto em sociologia quanto em ciência política, que na verdade são, e a gente pode dizer isso é que é o mais importante, sob certo aspecto, a trajetória do professor Werneck, ela justifica isso. Ele não só é um professor que construiu, e um pesquisador que construiu ao longo da sua vida um pensamento original e abriu, na verdade, avenidas para o pensamento social brasileiro e também para o entendimento de fenômenos relacionados à importância do judiciário contemporâneo, mas também, e sobretudo, formou incontáveis gerações, uma enorme geração de cientistas sociais que, seguindo os seus passos, constroem e reconstroem cotidianamente as instituições nas quais eles se agregam. Olha, eu agradeço muito o convite, as palavras generosas aqui do nosso querido apresentador. Eu vou conversar com vocês, vou conversar com os estudantes, certo? O Guimarães Rosa, que é um dos maiores romancistas da história desse país, tem uma frase, ele era muito frasista, né? É uma frase que eu sempre me recordo, porque acho muito poderosa, né? O menino nasceu, o mundo começa outra vez, né? Inclusive pegando até inspiração aqui nessa apresentação do Veronese, o tema das gerações. O Oliveira Viana, que vai ser lido, né, agora, a partir da entrada de vocês, será bem diverso do que foi lido pela minha geração. Vocês vão reinventar um Oliveira Viana, porque a fortuna dos bons autores, e Oliveira Viana certamente é de ser recriado por cada geração, né? Então, quando as gerações se esquecem dele, finalmente eles descansam, né? E a sua obra pode ser entregue, né, ao trabalho roedor das traças, não é verdade? Então, Oliveira Viana está vivo, esse público jovem atesta isso, esse convênio que essa universidade realiza com a Casa de Oliveira Viana também vai na mesma direção. E eu não posso deixar de me recordar de um seminário, eu perdi o ano, mas foi alguma coisa nos anos 90, em que a Unicamp organizou sobre o pensamento de Oliveira Viana e convidou a vários cientistas sociais, intelectuais, e entre os quais eu e outros mais bem votados do que eu. Chegando lá, ficou muito visível a intenção dos organizadores. Qual era a intenção dos organizadores? Era de, mais uma vez, revolvendo na obra do Oliveira Viana, demonstrar o seu conteúdo atrasado, anacrônico, os elementos racistas que estavam presentes na sua obra, enfim, era mais uma condenação, né?
E Zé Murilo e eu, que trabalhávamos em salas contíguas no IUPERJ, nessa época Zé Murilo era de lá, elaborávamos o texto que nós íamos apresentar ao mesmo tempo e conversávamos um pouco um com o outro e desenvolvemos uma percepção longe de negativa, positiva da obra de Oliveira Viana. E nesse seminário, essa nossa participação causou espécie, né? Mas como poucos tinham entregue o trabalho, a partir dos trabalhos que nós levamos, né, a visão de cada qual foi atenuada e no final saiu um livro, O Pensamento de Oliveira Viana, se não me engano, com os ensaios de todos os professores. Saiu um trabalho bem equilibrado e um belo balanço, né, da obra desse autor. Agora, não há dúvida que os meus colegas lá de Campinas tinham razão num ponto que é inabalável. Oliveira Viana era muito conservador. Um dos temas que deve mobilizar a nossa atenção deve ser precisamente esse, né? Porque uma obra tão conservadora persiste, né? O que ela continua a explicar? Em que ela nos ajuda a melhor interpretar o nosso país? Eu penso que, para isso, há uma razão de fundo muito importante, né? Oliveira Viana era um pensador centrado na questão do Estado, da sua defesa, do Estado como agência central da organização da vida social. Esse tema, entre nós, passa como uma linha vermelha da formação do Estado-nação até hoje, com idas e vindas, momentos mais fortes, momentos mais moderados, mas essa referência a um papel central do Estado como agência de organização da vida social e da vida econômica, né, aí compreendido, nunca se afasta de nós. No entanto, essa interpretação, ela não existe sozinha, ela encontra concorrência, né? Desde sempre, também existe entre nós uma concepção que vê no Estado, ao contrário do nosso Oliveira Viana, uma agência de degradação, né, da vida social, na medida em que traz tudo que é vivo para si, inibe a livre iniciativa, as liberdades, tornando-se um agente parasitário, na expressão de um outro autor famoso, que suga tudo que é vivo na sociedade para si. São dois partidos, são duas matrizes, são dois eixos de explicação da nossa realidade. Não nos espantemos com essa duplicidade. A França, país tão cultivado, com instituições tão poderosas, especialmente as que se aplicam à defesa do seu sistema de liberdade. A França também conhece duas matrizes que estão sempre disputando entre si, né? Uma matriz jacobina, que vem da Revolução, e uma matriz inglesa, segundo a bela colocação
né, que faz o Pierre Gonçalves Vallon num livro chamado A Monarquia Impossível. E, no entanto, embora as instituições, a mesma instituição, frequentemente combinem em si os dois elementos, está aí a França, fazendo sua trajetória na cultura, na civilização. Nós não temos uma história tão exitosa, nem na cultura, nem na civilização, mas temos a mesma. Somos perturbados por uma ambiguidade muito parecida. Nós temos essa matriz, digamos, americana, liberal. Temos uma matriz concorrente a ela, ibérica, em que o público deve preceder o privado. Esse confronto, às vezes radical e frequentemente, como mais recentemente, mais contemporaneamente, convivendo não diria em harmonia, mas em conflitos moderados. O Oliveira Viana sempre foi um pensador orientado por esse ângulo do público, do Estado, um afastamento em relação às concepções utilitaristas, a uma visão que faça com que a economia preceda o social, preceda a política, seja fundante e organizadora do social, que tem uma lógica própria, independente da vida política. Bom, ele tirou isso. Ele extraiu essa identidade de várias raízes. Uma delas, pessoal, para mim, incognoscível. Vocês que celebraram esse convênio aí com a Casa do Oliveira Viana, vão ter condições de pesquisar, né, origens familiares, formação infanto-juvenil, primeiras leituras, o fato dele prover do latifúndio derrotado aqui do Estado do Rio, especialmente da sua região, deve ter tido alguma influência, né? Mas isso deixo para os pesquisadores do futuro, né? As informações que temos sobre isso são muito raras, muito escassas, não nos permitem maiores conclusões, a não ser essa genérica. Ele teve origem no latifúndio derrotado do Estado do Rio. Outra raiz disso vai estar na bibliografia da época. Conheceu de fato Oliveira Viana a obra de Durkheim, o grande sociólogo francês? De fato, não de referência, não. Também é uma outra questão aberta. Embora haja sugestões de que sim, efetivamente, ele sentiu a influência da obra de Durkheim, que foi um sociólogo de uma importância imensa no final do século XIX, começo do século XX, especialmente com uma concepção de direito e de política que seria capaz de dotar a sociedade de uma organização que o mundo do utilitarismo atomístico, né, da época não parecia ser capaz de criar, né? Então, Durkheim teria dado alguma régua e algum compasso para o nosso Oliveira Viana. Outros autores
igualmente poderiam participar dessas influências fortes, né? Autores com a marca do século XIX. Mas me parece que, para além desses ruídos, né, cognitivos que aqui chegavam, e que o nosso Oliveira Viana se apropriava, mais que tudo, foi a sua percepção do império. Oliveira Viana vai escrever a sua obra. A meu ver, a obra principal é Populações Meridionais, né? Que, aliás, é a primeira obra escrita em 1918, publicada em 1920, e que é, sem dúvida, um marco na reflexão sociológica, pode-se dizer assim, desse país. Mas ele está na República. A República, para ele, traz um quadro que ele examina e sente como uma relação muito perigosa. Bom, o livro é de 18, 1917 foi a Revolução Russa. As classes se puseram no mundo já há tempos, mas fizeram essa grande manifestação com a Revolução de 17 na Rússia. E aqui, as classes também começam a se movimentar, especialmente o movimento sindical e operário. E, além do mais, bom, esse é um ponto. As classes subalternas em movimento. Digamos, em livre movimento. A nossa Constituição de 1891 é uma Constituição de forte ortodoxia liberal. E, como tal, ela mantém a dimensão do interesse num lugar muito importante, né, da sua instituição. O interesse está no coração da matéria da Constituição de 1891. Livrar o interesse, emancipá-lo do peso do Estado, emancipá-lo do peso do Estado que foi o Estado imperial. E, de outra parte, o mundo da República é o mundo da federação. Nesse momento, no final dos anos 10, o contorno dessa crise já está mais do que estabelecido, embora ela só vai assumir a sua plena evidência a partir dos anos 20, com os grandes acontecimentos, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, a Semana de Arte Moderna, o movimento dos tenentes, né, que vão dar uma outra iluminação, né, nesse país, né, que vai sair da sua pachorra e vai entrar em movimento. Esse é o quadro imediato com o qual Oliveira Viana se defronta, personagem da vida republicana. E vai estudar a nossa formação. E na nossa formação vai se deter na obra do Império. A obra que teria sido perdida com a República. A República que ameaça devolver o país para uma situação assemelhada à dos anos da regência, né, após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, quando o Brasil profundo, né, se movimentou. Na balaiada, na sabinada, nas farroupilhas, toda aquela movimentação que vai ter raiz
na crise da abdicação e vai florescer um pouco mais à frente, né? Nessa crise, a percepção do Oliveira Viana, como dos estadistas do Império, com que ele se identifica muito fortemente, eu diria especialmente com o Visconde de Uruguai, que é um dos heróis dele, é de que o sistema da ordem se encontra ameaçado e torna-se necessário conter, né, esse Brasil profundo que, com a sua marca subversiva, arriscava pôr em perigo o grande bem a ser defendido, a integridade do país, a unidade nacional, ameaçada pelas expectativas das províncias por autonomia, enquanto que o poder central se atrofiava, como teria se atrofiado ou estava se atrofiando em 1910, 1920. Voltar ao Império, aprender com o Império, sobretudo aprender com o Estado do Império, com os homens públicos do Império, com os estadistas do Império. Bom, o Estado não só era, no Império, o lugar onde o ideal da civilização se abrigava, né, como também era o único lugar a partir do qual o mundo fragmentário, indissociado, como ele gostava de dizer, podia encontrar alguma organicidade. Dirá ele, né, que o localismo autárquico não terá como construir uma ordem nacional. Textualmente agora, dada a insolidariedade social, a ausência de interesses comuns, a individualidade dos laços de interdependência social, necessidade alguma impôs às nossas populações rurais um movimento de organização política semelhante ao das comunas medievais. Porque esta sociologia do Oliveira Viana, aplicada ao entendimento do Império, é basicamente uma sociologia agrária. Bom, a população do país vivia na sua esmagadora maioria no campo, né? E esse campo podia produzir uma vida econômica independente nos latifúndios, mas era incapaz de se projetar para cima no sentido de forjar um Estado, no sentido de conceber o público. Este mundo era particularista, era privatístico, ele estava absolutamente prisioneiro da sua situação. O latifúndio era uma autarquia fechada, né, incapaz de projetar além de si uma concepção de sociedade, de público, de Estado. Ademais, o mundo local, que é a sede do poder privado, é o lugar onde se exerce a patronagem dos clãs fazendeiros. E aí que tem que ser buscado para ele a raiz do fenômeno do patrimonialismo no país. Aqui embaixo, no campo, na vida agrária. A outra matriz, o seu adversário, o adversário remoto do Império, com quem ele discute, autores que realizaram sua obra no Império, que Oliveira Viana evoca e contesta e critica, como na República os seus contemporâneos
o argumento é o mesmo, né? O patrimonialismo não está no Estado, não, com quem ele se alterca? Com quem ele se alterca no Império? Digamos um nome, um dos mais importantes, Tavares Bastos. Moderadamente, com quem ele se alterca na República? Inclusive pelo tamanho do adversário, Rui Barbosa, né? Mas do qual ele toma nítida distância, né? O idealismo da Constituição, a crítica à Carta de 1891, uma carta escrita, né, sem fazer a sociologia do país, sem consultar os fatos, uma carta normativa, uma carta utópica, o idealismo da Constituição. A distância entre o Brasil real e o país legal. Qual é o país legal? É o que eles escrevem. Especialmente nas suas instituições políticas republicanas, fundamentalmente na Carta de 1891. Qual é o país real? Esse que eu estou retrazendo, abrindo o baú do Império, com o latifúndio, a fazenda, o patrimonialismo que vige ali, a incapacidade desse mundo produzir relações universais, porque esse mundo é todo particularista. De onde vem o universal? De onde vem a civilização? Vem de cima, vem de fora, vem do centro, vem do rei. É o rei, diz ele, quem modera o caudilho. E o grande programa dessa época é o de expropriar o poder local. Então, há uma relação aí. Bom, o que ele desvenda no Império? O Estado é o fiador da liberdade, a civilização é portada pelo Estado, o racional legal é a relação primacial no interior do Estado, enquanto que na sociedade estaria o patrimonialismo, o localismo, o privilégio, a usurpação, a injustiça, o poder da força que não conhece, né, a contenção da justiça. Só o Estado pode conter esse privatismo que vem da sua sociedade e instituir a justiça contra o arbítrio. O Estado é que é patrimonial. O Estado configura uma herança perversa que recebemos do colonizador. Ele é incapaz de separar o público do privado. Ele se deixa apropriar pelos setores privados mais poderosos. Esse Estado usurpa a sociedade, limita a atividade econômica, cria monopólios para si, concede monopólios para outros de forma iníqua, por privilégios. Com esse Estado não há possibilidade nem de liberdade, nem de civilidade. Qual o remédio? A província, o poder local, a federação, a liberdade econômica e a nossa principal indústria é a agricultura. Mais à frente, final do Império, vai aparecer então a denúncia por parte desses liberais de que a indústria é uma atividade artificial. Ora, essa oposição é dramática entre nós, ela vai nos acompanhar durante décadas. Ela vai marcar a entrada de Getúlio no mundo, os anos 40, 50. A polêmica atual
sobre privatização, estatização, papel do Estado no desenvolvimento econômico. Agora, onde essas questões foram evocadas e foram devolvidas à vida, né? Sem a força do que essas controvérsias tinham nos anos 50, mas com algo que lembra, que evoca aquelas controvérsias. Papel do Estado como no desenvolvimento econômico, enfim. Tudo isso está contido nessa dualidade, nesses dois projetos. Como crítico da República, o idealismo da Constituição de 1891, como crítico da inorganicidade da República, do caráter não sociável das suas relações, Oliveira Viana vai começando a sua história de intérprete singular da nossa realidade. E mais do que intérprete, de ator. Embora não um ator de primeiro plano, mas um ator relevante em questões tão centrais como aquelas que foram regular a institucionalização da Justiça do Trabalho no Brasil, que ele foi o relator do projeto, né? E da consolidação das leis do trabalho, que, institucionalizada em 1943, vige até hoje, né? Passando por várias constituições, inclusive por essa última de 1988. Daí, né? Se não íntegra, mas vivinha da Silva, e especialmente a sua Justiça do Trabalho. Especialmente não, tanto ela quanto a Justiça do Trabalho. Então o Império, para Oliveira Viana, não foi um lugar frio de estudo. Ele foi estudar o Império sabendo o que ele procurava, porque ele já tinha encontrado na República. A crise que a República vivia, ele estudou como a crise do Império nas suas primeiras décadas, nos anos 30. E a solução que ele propunha era que o Império, afinal, encontrou, especialmente a partir de 1850. O primado do público, o primado do poder central, que nos teria garantido 50 anos de vida institucional e parlamentar de boas práticas. Agora, como fazer isso no curso dos anos 20? Como enfrentar o tema da dissociação, especialmente numa hora em que o moderno já chegou? O moderno e a modernização já chegaram. São horas de desorganização do que havia e de aparecimento, de emergência do novo, né? Novos os intelectuais, novos os militares, novos os operários, né? Há uma mudança demográfica fundamental. E no mundo, luta de classes. E aqui já há luta de classes. Entre essa base, assim solta, dissociada, fragmentária, e o Estado há de se criar vínculos, nexos intermediários, grupos intermediários que estabeleçam essa relação. O Estado deve exercer uma relação de pedagogia sobre a sociedade. E nesse sentido, a sociedade não pode ser entregue aos seus átomos soltos. Ela tem que ser agregada pelo público, pelo Estado, a partir das afinidades existentes na própria sociedade, as corporações.
É um tema de Durkheim. A partir das classes econômicas, criar as corporações. Nós vamos viver, nesses anos 20, como vivemos lá nos anos 1830, né? Nós vamos viver em tempos de efervescência, em tempos em que muitas coisas eram possíveis. Por exemplo, era possível que o movimento da Aliança Liberal, que de liberal só tinha um nome, na verdade, mas enfim, isso é assunto para uma outra conversa. Na sua grande conspiração da Aliança Liberal a fim de pôr termo à Primeira República. Havia debilidade nessa aliança, havia hesitação entre os seus dirigentes. Luiz Carlos Prestes, o ex-tenente, foi chamado para participar como um dos dirigentes militares da revolução que vinha. Prestes se recusou, dizendo que não participava de uma revolução burguesa, enfim. Mas ele podia ter participado. Essa possibilidade esteve presente. E se o tenentismo de esquerda participasse com o sindicalismo da época, o Astor Júlio Pereira, por exemplo, era francamente favorável a essa participação. Quem sabe se 30 não tivesse assumido uma conotação distinta daquela que assumiu. Quem sabe se de 30 não seria uma solução mais avançada do que a que se teve. Porque aqui se teve um mix entre o liberalismo da época e essas concepções corporativas do mundo, não resistiu a muito. A Carta de 1934, que expressava esse mix, é logo destituída pela de 37, uma Constituição outorgada, que nos traz inteiro algumas concepções prevalecentes entre os estadistas do Império. Primeiro que tudo, a centralização. Chega de autonomia provincial. Prevalência do público sobre o privado. A ordem privada deve ter como fim a realização de alguns objetivos que são de interesse público. Os sindicatos, as corporações, são figuras do Estado, presentes na economia interna do Estado. A economia é dirigida por um cálculo racional onde se admitem a presença dos agentes econômicos da ordem privada, mas um cálculo racional que deriva, que emana de um centro inteligente que encarna a vontade da nação. O Estado Novo caiu, mas essa institucionalidade não cedeu com ele, parte dela ficou nas instituições, ficou na cultura política e vai colar muito fundamente na nossa imaginação. Hoje nós somos os liberais de um lado, os neoliberais, né?
E de outros somos o que mesmo, hein? Os que defendem o público, os que defendem o Estado, mas essa altura estão inominados, não tem nome, né? Mas, enfim, existem e agem com esta marca. Nesse teatro de agora, onde tudo isso é restaurado de algum modo, onde ainda vivemos essas controvérsias de antanho, né? Embora sem a dramaticidade delas, podemos ter no governo o representante do MST ao lado do representante do sistema mais avançado da agricultura brasileira. Dei esse exemplo e vocês podem procurar tantíssimos outros que tudo isso vai encontrar formas de expressão nesse governo, que aí está, um governo moderno, que aí está. Na presença do Banco do Brasil, na presença do BNDES, essas marcas getulianas, essas marcas Dom Pedro IIianas, que encontram projeção no tempo entre nós, que fazem como que parte do nosso DNA. Só que agora conseguimos manipular melhor os ingredientes dessa difícil alquimia, né? Mas, no entanto, se isso já conseguimos, algo está muito distante ainda de nós. Qual seja uma sociedade que é capaz de enfrentar a sua fragmentação, de se tornar capaz de se capacitar a auto-organização, de se tornar presente através das suas instituições, partidos, com um agente autônomo na vida brasileira. Nós aprendemos muito se examinamos a linha de continuidade que se institui ao longo da nossa história lendo Oliveira Viana. Sobre esse ponto, contudo, não temos nada a aprender. Está tudo quase por fazer. Muito obrigado.